indigenistas. Contrário, né? Se vira para um lado. Indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. 10 horas em ponto. Bom dia amigos da Rádio Canto FM da cidade de Itaquaruçu, no Tocantins. Bom dia amigos e seguidores da página Manifestos Indigenistas no Facebook. Estamos aqui novamente. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Estamos aqui para mais um programa Rádio Live, o 21º programa da nossa série, que se iniciou no mês de junho. Todas as quartas-feiras estamos aqui, geralmente, entrevistando personagens que realizaram ou que realizam trabalhos importantes de apoio às populações indígenas no Brasil. Essa é a nossa praia aqui desse programa, indigenismo. Poucas pessoas hoje falam sobre indigenismo, mas nós continuaremos a falar porque é muito importante, é um dado, um movimento muito importante, principalmente no seio do Estado brasileiro, onde o Marechal Rondon, em 1910, com a criação do Serviço de Proteção aos Índios, iniciou uma verdadeira escola dentro do Estado brasileiro sobre a ética com a qual se deve tratar as populações indígenas brasileiras, as populações indígenas. Obviamente, as ações, as ideias de Rondon foram ultrapassadas, né? Como muita coisa já foi ultrapassada, mas a sua ética permanece. E é isso que a gente julga que governos atuais e recentes tentam apagar de todas as formas para que possam novamente explorar as populações indígenas, enfim, através dos aparelhos de Estado. Mas, enfim, essa aqui é a nossa resistência de apresentar pessoas, principalmente, fazemos aqui também debates, fazemos palestras, mas principalmente apresentar pessoas que tiveram destaque em trabalhos realizados em terras indígenas. E hoje temos aqui, né, um imenso prazer, para mim realmente um imenso prazer, de entrevistar José Carlos Meireles. José Carlos, nós somos contemporâneos aí, né, Meireles, no indigenismo. Entramos aí no início da década de 70, ele um pouco mais velho do que eu, mas várias vezes cruzei com Meireles por aí, pelo interior. Me lembro muito bem o Meireles, eu voltando da Amazônia, onde havia contraído malárias violentíssimas, não me dava forças para voltar. Acabei caindo aqui nos Cerrados e vendo o Meireles passando, de vez em quando nós nos cruzávamos aí pela fronteira dos Cerrados, aí com o Maranhão, aonde ele estava trabalhando, principalmente naquela época, nos Avaguajá. E desde essa época, Meireles me falava, quando nós nos encontrávamos aí pelas estradas da vida, da questão dos povos indígenas isolados, e que ele tinha outra ideia, que não era a da FUNAI naquela época, que era de atrair esses povos, né, com alguns presentes, e depois reduzir o seu território para passar alguma estrada, algum empreendimento governamental, e era mais ou menos para isso que, assim que atuavam praticamente os indigenistas, os sertanistas, chamados sertanistas, da época do SPI e dos primeiros quartéis
primeiro quartel da FUNAI. Então, Meirelles, para mim, foi um grande precursor, porque eu ouço ele falar isso desde praticamente da década de 70, 80, sobre essa nova política, quer dizer, a nova, que já, ele vai contar as datas aí, da década já de final de 80, para povos isolados, que foi adotada pela FUNAI, né? Então, para mim, eu sempre falo isso, no privado e no público, e para mim, Meirelles se não o precursor, o grande precursor, né, um dos maiores precursores dessa política, e que testou ela na prática. Testou na prática, ficando cerca de 30 anos, como ele vai contar, na região lá do Alto Envira, praticando o que ele pregava. Então, é uma história muito rica. Nós não vamos contá-la mais, vamos deixar que nosso convidado conte, viu, Meirelles? A gente sempre tem aqui assim, o costume de, num primeiro momento, solte as suas memórias de como você iniciou no indigenismo, os seus trabalhos, por onde que você andou, o que você fez, aquilo que você mandou resumido para nós. Fale à vontade aí, conte, aí depois nós vamos puxar um papo aqui, nós temos aí até 1h30, 1h20 para conversar. Falado? Então fique à vontade aí, a nossa rádio aqui, a nossa página é sua agora. Bom dia, Fernando. Então, vamos tentar resumir a história. É o seguinte, eu fui criado no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Santa Rita do Passa Quatro, no interior, na área rural e tal. Então, desde pequeno, tinha contato. Eu não sei se minha imagem está dando umas piscadas aí, tá tudo bem? Tá, então eu fui criado assim, comecei a estudar, eu era um aluno razoável, um bom aluno, vamos dizer assim. E quando fiz naquele tempo era o científico, né? Não era segundo grau agora. Naquele tempo, um bom aluno tinha 3 opções, né? Naquela época. Ou ia ser advogado, ou médico, ou engenheiro. Acabaram que escolheram engenharia para mim. E eu entrei na faculdade muito novo, entrei numa faculdade da USP, em Guaratinguetá, fui fazer engenharia mecânica, que me serviu futuramente para consertar motor velho no mato. Mas, enfim, quando chegou no 3º ano da faculdade, eu voltei para Ribeirão numas férias, já morava em Ribeirão Preto, a minha família se mudou de Santa Rita, e eu fui dar uma caçada, uma caçada com os irmãos meus, e acidentalmente eu levei um tiro de um irmão meu, o Antônio. E fui para o hospital, pegou no peito uma cartucheira, furou pulmão, furou estômago, furou tripa, enfim. Mas eu não morri, eu sou duro de morrer. E no hospital, passei quase um mês no hospital, pensando na vida, escapei do tiro e escapei da engenharia, né? Aí deixei a faculdade, estava com um pouco sem grana, fui para São Paulo, um minutinho só, que tem um maldito celular tocando aqui, eu vou já desligar. Fique à vontade. É uma loucura isso aqui, eu vou desligar esse celular, desliga esse negócio aqui, pronto, já desliguei. E aí, celular é um inferno. Fui para São Paulo, trabalhei um tempo lá na Companhia de Cimento Portland Itaú, e eu sabia operar aqueles computadores monstruosos, aqueles IBM modelo 20. Eu fui trabalhar, arrumar uma graninha, aí pintou um concurso da FUNAI em 70. Eu fiz o concurso, passei, fui para Brasília, fiz o curso de higienismo, né? E me jogaram lá no Oeste Maranhense, na área dos Caapó, né? Que é ali na divisa do Maranhão com o Pará. Naquela época, estava se iniciando a construção da estrada da BR-314, que liga Teresina a Belém. E essa estrada passa na Amazônia Maranhense. O Maranhão é o único estado do Brasil que tem Nordeste e tem Amazônia, né? Metade do Maranhão, a parte oeste maranhense é a Amazônia. Aquilo tudo era uma mata muito bonita e tal, e estava abrindo a estrada. E eu me deparei logo de cara com aquele processo que você conhece muito bem de abertura de expansões de fronteira, né?
houve uma coisa brutal, né? Aquele povo que trabalhava ali, na Maranhão é coco, babaçu, né? Tinha as colocações de coco, abriu a estrada, né? No início eu demorava 2 dias para chegar na beira do rio Turiaçu para subir o rio para ir para a área dos Capó. Mas a hora que asfaltaram a estrada, chegaram os donos da terra. E aí foi um processo brutal de tirar esse povo. Ele tinha lá até um ditado, o cara chegava lá no peão lá da colocação de coco, você vai sair aqui andando ou vai sair carregado pelos outros? Você sabe bem dessa história, como é que funciona na Amazônia, até hoje, né? Infelizmente. Aí eu fui trabalhar com os Capó. Os Capó tinham um posto no Canindé, na beira do rio Gurupi, que é a divisa do Maranhão com o Pará, e os Capó aqui do lado do Turiaçu, do Maranhão, eram meio esquecidos. Eu fiquei trabalhando com eles. Tinha um negro, um preto, chamado Florindo Diniz, que viveu a vida toda com os Capó, foi quem me apresentou aos índios e me deu muitas aulas, né, filho, de como conversar com o índio e tal. Eu fui trabalhar com os Capó de 70 a 73, né? Várias aldeias, os índios muito doentes. Meu trabalho quase era de enfermaria, com a caixa de remédio para cima e para baixo, muita malária. Por conta dessa abertura dessa estrada, deu uma epidemia de malária naquela região. Eu mesmo passei 6 anos no Maranhão, peguei mais de 20 malárias só no Maranhão. Depois que eu fui para o Acre, que eu me livrei dessa doença. Mas, enfim, trabalhei com os Capó, estava no início da demarcação da área dos Capó, eu fiz uma primeira proposta de demarcação da área dos Capó, que depois foi demarcada, felizmente. E em 1973... eu sempre tive eu sou igual onça, eu gosto de mijar no território que eu ando. Falei, eu não conheço a área Capó todinha, e o norte da área Capó, a cabeceira do Turiaçu, não conhecia. Eu convidei o Major, ele é esse preto maranhense, mais um cara, um sobrinho dele, o Benedito. Nesse tempo, Fernando, a gente subiu o rio Turiaçu de remo. Não tinha motor não, parceiro. Era 8 dias de remo para chegar lá na entrada da área dos Capó, né? Aí nós subimos o Turiaçu, continuamos remando e fomos até um lugar que chama-se Cocal Grande, né? Que o Zauá é um povo isolado que vive naquela região nesse tempo. Eles comem, a alimentação básica deles é coco babaçu, com carne, peixe, etc. O Major falou, vamos lá no Cocal Grande, tem um lugar lá na cabeceira. Aí fomos. Chegando lá no Cocal Grande, eu encontrei um cara, um caçador daquele tempo, se vendia couro de piranha, de onça. Esse cara era um caçador, né, um coreiro, como o pessoal chamava, chamado Antônio Raposo. Honra seja feita, o primeiro contato do Zauá foi feito por esse sujeito. Não foi feito por mim, nem por Cílio Possuelo, nem por ninguém. Foi feito pelo Antônio Raposo. Só uma curiosidade. Uma curiosidade, Meirelles. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha... Quantos anos? Lá, eu entrei na FUNAI, eu tinha 23, eu tinha 26 anos, 26 para 27 anos. 26. E aí, cara, ele encontrou um Zauá, deu lá um terçado para o Zauá, e eu cheguei lá e falei, cara, você não pode caçar aqui é terra indígena, blá, 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 aquela conversa toda. No dia seguinte apareceram 2 Zauá ali. Aí eu vi o Zauá e tal. Falei, rapaz, agora vai rolar um contato, né? Desci, o Raposo desceu também. Desci, fui à FUNAI, tirei umas pequenas fotos que eu tenho até hoje. Aí falei, olha, os Zauá estão querendo fazer contato. Fizeram contato com o caçador, fizeram contato comigo e tal, e com o pessoal. Nessa época existia um sertanista antigo do SPI, o seu Moreira, João Fernandes Moreira. Trabalhou no Pará, naquela região. O seu Moreira já estava muito velho, mas ele era sertanista, eu era um iniciante indigenista, evidentemente que o chefe da frente, criaram uma frente, né? Naquele tempo chamava Frente de Atração, né? Que é um nome estranho. Criaram essa frente de atração e o seu Moreira foi chefe da frente, e eu passei de cavalo a burro, passei de técnico de higienismo para auxiliar de frente. Diminuiu o salário porque eu queria participar dessa coisa. Mas naquele tempo eu era solteiro, só vivia no mato mesmo, o real a mais, o real a menos não ia fazer diferença nenhuma na minha vida.
como nunca fez na nossa vida, né, Fernando? Nunca fez diferença isso. Aí, tá, fomos lá para o Zauá, subimos o rio, chegaram 2 famílias, passaram uns dias, disseram que iam chamar. Os Zauá são um povo tupi diferente. Os povos tupi, como você sabe, são excelentes agricultores. Povos que têm... eles são os inventores da farinha. Né? Quando o Cabral chegou aqui, onde eu estou hoje, em Porto Seguro, aqui em Arraial da Ajuda, os tupi já faziam farinha. Os Zauá são tupi, mas é um povo tupi que é caçador e coletor. Eu não gosto desse termo nômade. Caçador e coletor eu acho que cai melhor. Né? E esse primeiro que fez o contato, chamado Tamacaimã, ele foi avisar os outros, porque os Zauá, como são caçadores e coletores, não andam todos juntos. Anda 3 famílias para aqui, 3 famílias para lá. Ele juntou uma galera, chegaram 80 e tantos. Né? E foi o primeiro contato dos Zauá. Mas tem Auá esparramado nessa região, do Rio Turiaçu até o Rio Pindaré. E muitos grupos Zauá. E ainda até hoje, ainda tem alguns grupinhos Zauá que não têm contato, passados esse tempo todo. Tem vários postos do Zauá hoje, eles aumentaram a população. Evidentemente, Fernando, eles não são mais os Zauá que eu conheci. Primeiro, por questões territoriais. Aquela área dos Capó, a área deles, foi muito invadida. Porque foi o que restou de mata na Amazônia Maranhense. Então, qualquer caminhão de madeira que você vê no Maranhão, ou é tirado lá do Araribóia, lá dos Guajajara, ou é da área dessa área. Mas, enfim, fiquei lá vamos resumir a história. Fiquei lá até 1976, né, lá junto com os Zauá. Andei com eles para conhecer o território, peguei 2 famílias, passei quase um mês andando. Eles passam uma semana no lugar, depois vão para outro cocal, e eu fui junto para ver como é que funcionava o sistema. Tudo bem. Quando chegou em 1976, eu já tinha conhecido o Carvalho, o Zé Porfírio, o nosso amigo Porfírio, que já virou pó de estrela e faz uma falta danada, assim como o meu amigo Reali. Mas, enfim, aí eu estou lá no Acre, o Carvalho contata comigo. Meirelles, olha, estão querendo abrir uma FUNAI no Acre, me convidaram para chefiar lá no Acre. No Acre nunca teve, Fernando, nenhum serviço de índio. O SPI chegou ali pertinho do Acre, ali no Alto Purus, no Pauini, no Seurini. Dali para frente, nunca teve nenhum serviço nem de SPI, nem de nada no Acre. Eu achei a ideia desafiadora. Um lugar que nunca houve nenhum trabalho. Ele falou, Meirelles, você não quer vir me ajudar? Eu estou sozinho, não tem ninguém aqui, estou vindo lá para o Acre, só eu. Falei, eu vou. Arrumei o grande patrimônio que eu tenho, que cabe dentro de uma mochila, botei nas costas, peguei um avião, fui para o Acre. Então, agora é a parte do Acre. O Acre, Fernando, a região ali do Acre, os índios eram jogados lá naquelas beiras de rio, em Seringal, trabalho escravo, todo o serviço, de pior serviço que tinha em Seringal, era para os índios, né? Aí eu vou voltar um pouquinho na história, só para as pessoas que estão vindo entenderem. O que aconteceu no Acre? No final dos anos 800, que foi o começo do boom da borracha, o Acre, vamos dizer, foi colonizado por brancos, né? Mané Urbano da Encarnação foi o primeiro cara que chegou em Boca do Acre, que é na boca do rio Acre, com o Purus, encontrou os Apurinã já ali, os Manchinérios e tal. E começou a borracha do Acre, né, dos altos rios do Acre, é a borracha de melhor qualidade que tem. Naquele tempo era classificada como extra fina, que era uma borracha que valia muito mais. Então, aqueles rios do Acre foram todos tomados por seringais. Né? E, evidentemente, a hora que os seringais começaram a entrar ali, era cheio de índio. Nunca teve ninguém por lá. Né? Tinha um monte de etnias ali. E começou aquela mortandade de índio, de correria, mata índio para desocupar, abrir espaço para seringal. Né? As colocações de seringas são fixas. Né? Então, foi um processo de extermínio de índio muito grande. O que aconteceu nesse processo? Até 1915, 1900 e pouco, eu vou resumir a história, porque senão fica muito comprida. Os seringalistas do Acre
A seringa era tão valiosa, a borracha, que o cara era proibido de plantar. Ele só podia cortar a seringa, para não perder tempo em plantar macaxeira, nada. Vinha farinha de Belém, né? Vinha tabaco de Carena, vinha tudo e que era entregue ao seringueiro para ele não plantar nada. Muito bem. Quando chegou em 13 e 14, aquele inglês que andou aqui na Amazônia, que eu me esqueço o nome, eu acho que é William Whittaker, não sei, que levou as sementes de seringa lá para a Inglaterra e os ingleses plantaram na Malásia. Entendeu? Quando chegou pela década de 20, a Malásia já estava produzindo bastante borracha de seringal de cultivo, né? E a borracha do Acre começou a cair internacionalmente o preço da borracha. Os contadores dos seringais botaram a coisa no papel e chegaram para os seringalistas e falaram assim: olha, não dá mais para trazer farinha de Belém para sustentar o seringueiro, você vai ter prejuízo. Aí o pessoal lembrou dos índios. Quem que tem agricultura aqui? Quem que é bom de mato para caçar e pescar, para arrumar peixe e carne? Os índios. Opa, não vamos matar mais os índios. Vamos botar os índios para trabalhar para nós. Os índios do Acre devem a sua existência a esse inglês ladrão que levou a semente de seringa lá, por incrível que possa parecer, lá para a Malásia. Onde passa a história, né? Não é? Então, esse tempo, os índios que sobraram foram agregados aos seringais. O que aconteceu, Fernando? Você sabe que índio é índio só quando ele está junto. O povo todo está junto, está na aldeia, está na maloca, né? Ou sei lá que nome que se queira dar. Os índios foram trabalhar na borracha. O que aconteceu com os índios? Ora, uma colocação de seringa é aqui, a outra é 2 horas de viagem, a outra é 3, ou seja, fragmentou a aldeia. Os índios foram fragmentados, espalhados, o índio só com a mulher e o filho. Índio, você sabe, é um povo que vive em comunidade, ele só consegue exercer sua cultura se ele estiver junto. Foi isso que aconteceu. Aí chega lá, a borracha vai caindo de preço no mercado internacional, os seringais vão falindo. Quando chega na Segunda Guerra, os japoneses tomaram lá os seringais da Malásia, houve aquela outra segunda leva de migração nordestina, que eram soldados da borracha, para produzir borracha para a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra, largaram os pobres dos nordestinos lá no meio da mata morrendo de malária, nunca mais deixaram os caboclos lá, como sempre. E aí o seringal foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí entra na década de 70, foi a época que já tinha aberto uma estrada para o Acre, foi a época que os grandes agropecuaristas do Sul compraram o Acre. Né? Saíram comprando, eles compravam era Rio inteiro. Entendeu? E começou aquele velho processo de botar todo mundo para fora, para fazer fazenda de gado. Os índios que não foram botados para fora passaram de seringueiro a peão, cortar, fazer campo, derrubar mato e fazer campo. Lá no Rio Envira tem uma fazenda dos Atala, né? Que era a mulher do Maluf, lá dos Lufitala, aquele povo. Uma fazenda imensa, derrubaram 4.000 hectares de mata, lá na cabeceira do Envira, tinha boi, disse que para exportar para o Pacífico e tal. Bom, então os índios, né? De seringueiro, passaram para peão. Foi essa época que a gente chegou no Acre. Aí o que a gente fez? Bom, cadê os índios? Vamos começar a andar nesses rios aí, procurar os índios. Carvalho para um lado, eu para o outro, né? E começamos a achar os índios. Quando nós chegamos no Acre, falamos disso, tinha um governador, isso é uma brincadeira, chama Geraldo Mesquita. Ele disse que a gente estava pintando cearense de urucu para dizer que tinha índio do Acre. No Acre não tinha índio coisa nenhuma. Só tinha caboclo, negócio de índio, aqui não tem não. Que é índio, passa chuchu, em tudo quanto é rio. São 15 dias hoje e quatro povos, um recente contato e 3 isolados. Bom, nessas histórias, eu acabei no Rio Iaco, como sempre, num lugar bem longe, lá na fronteira com o Peru, fui trabalhar com os Jaminawa e Machineri, que estavam vivendo, gravitando ao redor de um seringal chamado Seringal Petrópolis, fazendo campo, batendo campo para o seu Canizo Brasil, ele criava umas 4.000 cabeças de boi. Fui para lá, comecei a trabalhar com eles, procurando onde é que é a terra. Não, nossa terra é assim, assim, assado. Eu falei, galera,
Vocês vão ficar aí de trabalhar a semana todinha para comprar uma garrafa de cachaça, uma camiseta, cara? Largar disso. Ah, mas tem dívida no Seringal. Nesse tempo, coincidiu, chegou uma galera boa, o Marco Antônio Mendes, o Armando, eu, o Carvalho, e os amigos de fora, o Tony Gross da Oxfam, né? A gente trabalhava na FUNAI, mas dava as cacetadas nessas organizações internacionais para arrumar o pré-caprim, como diz os parentes seus aí, né? Aí nós arrumamos uma grana com o Tony. Falei, Tony, para a gente tirar os índios da unha do canil, a gente tem que pagar a conta deles. E você sabe como é que é a conta de Seringal, né? Índio tudo não sabia ler. O cara soma até a data, né? 2001 vai somado na nota, né? Aí eu chegamos lá um dia no Canizo, arrumei uma grana, eu cheguei lá, seu Canizo, tira a conta dos índios, tudinho aí. Deu, tá aqui, ó. Os índios lhe deram alguma coisa? Não. Cheguei para os negados, embora, cuidar da vida. Aí abrimos lá uma área, abrimos a extrema, os índios se mudaram. Tinha índio espalhado, Jaminal e Machinéria espalhado pelo Rio Iaco todo. Houve uma migração, o pessoal retornou à área, blá, blá. Eu fiquei nessa de 1977, praticamente. Eu fiquei 10 anos, até 87. Nesse meio, teve a SBI, você se lembra? Que nós fomos tudo para a rua, né? Nessa época, nós fomos todos demitidos, porque inventamos lá uma sociedade brasileira. Fomos bater tambor lá pertinho dos coronel, brigar com eles, adivinha, né? Claro que nós tínhamos que ser demitidos, é óbvio, né? A gente não esperava outra coisa. Passei 2 anos trabalhando. Aí, junto com o Terry Aquino, nessa época que eu fui demitido, a gente fundou a Comissão Pro-Índio do Acre, que hoje é uma potência, mas era uma portinha que eu e Terry trabalhava e a gente dividia o salário mínimo. Era meio salário para o Terry e meio para mim, e o resto tudo era para os índios, como sempre, né? Fui demitido, minha mulher também, que trabalhava lá no Rio Iaco, no PI Mamoadate, foi demitida também. Lá fui eu para Rio Branco, com 4 filhos, desempregado. Eu tomava conta de um boteco de dia, trabalhava na Comissão Pro-Índio de dia, tomava conta do boteco à noite, fazendo mesa e o diacho a 7, quase eu morro de trabalhar e de tomar ribite para não dormir, né? Trabalhar de dia à noite, tinha que servir caldo de tambaqui e cerveja para a galera. Mas, enfim, fui recontratado em 82, no tempo que o Oswaldo Cid, Nunes da Cunha, Oswaldão, foi para o Acre. Até 1900. E lá no Iaco teve uns avistamentos dos povos isolados, que são os Mascupiro, que é um grupo que vive desde a cabeceira do Madre de Deus até o Juruá, naquela região ali do Peru e divisa com o Acre. É um grupo caçador e coletor também muito numeroso. A gente calcula hoje que deva ter muito mais de 1.500 Mascupiro isolados. É muita gente. E é um grupo, Fernando, que tem uma característica muito doida. Porque, pelo que eu sei de povos caçadores e coletores, eles andam de 200, 300 pessoas, cara. É uma coisa louca. Bom, chegou em 87, teve aquela famosa reunião em Brasília, né, de pessoal que trabalhava com povos isolados. A gente fez um levantamento, pelo menos dos contatos oficiais, né, fora os outros. Pô, 2/3 da população morrer no primeiro ano, nós estamos cometendo genocídio, pô, pior que a Bósnia. Você matar 2/3 de uma população no ano é o quê? O nome disso? Genocídio oficial? É isso que nós estamos fazendo? É isso que... Vamos acabar com esse negócio, sabe? Vamos proteger esses povos. Se um dia ele quiser manter contato com a gente, que seja por livre e espontânea vontade dele, não nossa. E depois dessa reunião, Sidney Possuelo, me designou lá para o Rio Envira, porque lá tinha notícias e mais notícias de povos isolados. Lá fui eu, para o Rio Envira, subi uma área, o Rio Jordão, os Caxinauá, que moram no Rio Jordão, peguei uns velhos Caxinauá, conheci a área, e subi o Jordão até as cabeceiras, varei das cabeceiras do Jordão para o Envira, com esses velhos. Dei a primeira andada. Muito vestígio de isolado e tal. A gente achava que nessa região tinha um povo isolado. Que é aquele povo daquelas fotos, Fernando, que saíram na internet, que tem cabelo rapado. É um povo bem numeroso, deve ter umas 400 pessoas ou mais, várias malocas que você vê de avião. Depois dessa andança, criei uma base,
para não deixar ninguém entrar na área dos isolados. E com o tempo a gente descobriu que não tinha só um povo isolado, tinham 2, depois descobri que tinham 3, e depois descobrimos que tinham 4 povos isolados nessa região. Aí, bom, tem povo isolado, vamos proteger. Qual é a primeira coisa? Vamos proteger o território dessa galera. Aí fiz uma proposta de uma primeira terra indígena, de uma segunda e de uma terceira, que é um bloco de terras indígenas. Mas nesse tempo era o Pepetal, né? A primeira terra saiu e tinha mais 2 terras do lado. Falei, gente, os Axaninca, tem um povo lá, os Axaninca, aquele povo que veio daquela batinona, que mora também na área, é uma área compartilhada de povos isolados e povos e os Axaninca, como é compartilhada pelos Caxinauá, do Jordão e tal. Eu falei lá para o povo, gente, em vez de a gente demarcar 3 áreas, por que a gente não demarca uma só? Não são 3 áreas contíguas? E tem mais um detalhe, essa picada aqui dessa área aqui, do lado oeste da área, vai passar muito perto da maloca dos índios isolados. Esses cabas não vão achar bom. Esse bando de gente derrubando o pau, abrindo aquelas picadas de 6 metros, que eu acho um absurdo. Né? Porque não sei o quê, porque é o Pepetal, tá bom. Vamos lá demarcar a tal da terra. Demarcamos um pedaço, quando nós entramos do lado da área dos parentes, eu tinha minha base, já tinha estruturado a base com tudo. Ficou 2 peões na base, e eu fui com mais 2, 3 peões e a galera da demarcação fazer essa tal picada. Chegamos lá num lugar, que é um dia de viagem para começar a picada no Igarapé. No outro dia de manhã cedo, eu falei, olha, eu vou dar, peguei os 2 peões, vocês dão uma volta aqui para baixo, dá uma rodada aí para ver como é que está o ambiente, né, que nós estamos perto da maloca dos índios, e eu vou dar uma rodada aqui para cima. Aí subi, saí no Igarapé e tal. Tinha até um mutum lá, falei, eu já matar esse mutum para almoçar. Mutum brabo, que só a bexiga me viu, voou, pulou na beira do Igarapé, eu fui lá atrás dele, pensando que ele fosse voar. Ele correu, foi pelo chão, parceiro. Cubite, subiu uma terra, desceu outra, me deixou. Falei, caramba, aqui é lugar que índio caça. Caça macaco brabo que só a bexiga naquele fim de mundo. Nós estamos aqui na área de caça dos parentes, não tenha dúvida. Quando eu volto por dentro do Igarapé, eu achei uma casca de cana. Cana! Quem diabo está chupando cana aqui nesse fim de mundo? O que aconteceu? Aconteceu que os parentes, no outro dia de manhã, eu ligo o rádio, nós tínhamos levado um rádio para falar com a frente. No outro dia não, 2 dias depois, instalamos o rádio. Ei, pessoal, tá aí, Alcione, seu Baltazar, tudo bem? Ah, tudo bem. Seu Meirelles, uma voz, o que aconteceu? Onde é que vocês estão? Não, nós não estamos aqui mais na base, não. Por quê? Rapaz, os parentes vieram aqui, tocaram fogo em tudo, só não mataram nós porque não quiseram. Nós tiramos só o rádio e estamos aqui na aldeia dos Axaninca. Tá danado. A base que eu tinha construído, você sabe como é com aquele dinheirinho, tirando madeira com motosserra, carregando pau nas costas, capiãozada e tal. Queimaram tudo, Fernando. Não ficou nada. Só cinza. Agora tá danado. Quando chegou de noite, à noite desse dia, quando deu 4h30 da tarde, começou. Não, boa soprar, macaco gritar, queixada bater dente, onça esturrar. Eu falei, negado, nós estamos cercados. 20 e tantos peão da demarcação, eu, 2 peão e 3 Axaninca. Nós estamos cercados. Meter a cara na mata aqui é entrar no mato e pegar uma taquarada, não tem nem conversa. O que a gente faz? Eu falei, rapaz, nós tínhamos um rádio. Passei um rádio para o Sidney. Eu falei, Sidney, nós estamos com esse problema aqui. Eu posso até meter a cara na mata com meus peão aí, cada um para um canto sozinho, pode ser que a gente saia. Mas essa peãozada da Serplan vai morrer tudinho. Ele falou, faz uma clareirazinha aí, vocês têm motosserra, tem tudo, que eu vou tirar vocês de helicóptero, assim foi feito. Né? Nós saímos de lá de helicóptero, do Exército. Né? Teimosia do pessoal. Conclusão da ópera, todo o trabalho de anos da frente foi para o pau. Depois construí essa frente de novo, demarcamos a segunda e a terceira área, que somadas são 623 mil hectares. A gente, até o tempo que eu tive lá, né, não teve nenhuma invasão, pelo menos do lado do território brasileiro. Né?
E eu acho que o trabalho foi de vigilância da área e de, pelo menos, conseguir demarcar essas terras. Estão demarcadas, são 623 mil hectares. Do lado peruano, também tem áreas para isolados contíguos. Então, a gente tem um bloco ali, quase no Brasil e no Peru, de terras indígenas e terra para isolados, de quase 10 milhões de hectares. Só que do lado do Peru, aí já entra outro detalhe que eu vou terminar a história, para a gente conversar. Do lado peruano, essas áreas de povos isolados são áreas intangíveis. Nem o pessoal do Ministério da Cultura pode ir lá. Os traficantes descobriram a pólvora. Ninguém entra, a gente entra. É onde está se produzindo muita coca. E esses caras, ali tem muito isolado. E quando foi em 2010, quando eu saí da FUNAI, ficou um filho meu lá na frente, vou resumir essa história também. Um belo dia vem descendo um cara da cabeceira do Invírido com a canoa. Meu filho tinha ido buscar uma gasolina em Feijó, era um português, seu Antônio Custódio Fadista, Portuga, chegou lá, porque eu estou fazendo turismo ecológico, vindo da cabeceira do Invírido. Lá dentro é o Parque Nacional do Alto Purus, meu amigo, não tem absolutamente nada. A cidade mais perto que tem para o rumo dali, dá 500 quilômetros na beira do Caiale, meu amigo. Tá, avisaram o Arthur, ele vinha com 2 mochilas. Uma mochila muito pesada. Mas você sabe, estava só os peões, você sabe como é que esse povo da mata, jamais eles vão mexer na sua mochila, não é? A nossa cozinheira, a moça, falou: Meirelles, eu peguei a mochila pesada. Quando ele viu no rádio que o Arthur vinha subindo, para pegar ele, claro, ele falou: segura o cabo aí, não sei que diabo é esse cabra. À noite ele deu um jeito de pular a janela e essa mochila pesada desapareceu. O Arthur chegou lá, pegou o Portuga, levou para Feijó, passou um rádio para a PF. Camarada procurado por tráfico internacional de drogas. Né? Passaporte dele, Holanda, Bélgica, não sei quem, era um bom gerente. Bom, a Polícia Federal leva o Portuga para Rio Branco. Ele não tinha nenhum problema, extraditaram o português, só que comeram mosca. Ele era procurado por tráfico de droga no Maranhão, não podia ser extraditado. Tá. Passado uns 6 meses, né, já está o pessoal novo da frente, esse pessoal novo que entrou em 2010, os auxiliares de frente, daquele, né, o pessoal novo da FUNAI, estão lá. Né? Meu filho também não estava mais, estava moçada nova lá. Vira uma fumacinha lá. Os índios isolados estão aqui perto. Onde é que índio isolado faz fumaça perto da tua base, Fernando? Os caras comem carne crua perto lá da base para não fazer fogo. Mas você vê a fumaça, né? Foram lá olhar a tal da fumaça, pela praia, ela não está canal. Quando foram chegando perto, levantou 2 caras com a R15 apontando para os caras. Dali mesmo eles passaram na base, só pegaram os computadores, deixaram as espingardas, deixaram tudo, foram embora. Lá vai a confusão danada, na hora da confusão, chama o Meirelles, que ele conhece a região, eu já não estava mais lá. Fui lá na Federal. Falei, cara, fizemos um esquema lá, vamos pegar os caras. A Federal deu 3 voltas de helicóptero antes em cima de baixar, tipo assim, estamos chegando, não pegaram ninguém. Mas desceram na base. Os caras estavam dentro da base, tomando café, estavam ocupando a base, tinha lá resto de café da manhã na base, estavam comendo lá nossas... Porque a gente lá, Fernando, como era uma região muito longe, lá são 12, 15 dias para ir a Feijó, que é a cidade mais próxima, e voltar. Eu não vou andar 15 dias para comprar um saco de farinha, porque essa farinha vai ser a farinha mais cara do planeta Terra. Então a gente era autossuficiente em comida, tinha arroz, feijão, caldo de farinha, até café eu tinha. Para não ter que dar uma viagem de 15 dias para comprar uma farinha. Né? Então tinha tudo lá, os caras estavam lá comendo na cuia grande. O pessoal da Federal desce, olha por ali a base, não sei mais o quê, e foram com o peão da frente, o Ed. Aí o Ed foi no porto, olhou assim, viu um rastro, falou: rapaz, passou um cabo aqui agora e os caras da Federal, lá do Rio de Janeiro, vai ser a rádio de capivara, mas vamos embora rastejar essa capivara. Aí o Ed entrou no Tacanal, o cara bom de rastro, acostumado a rastejar jabuti, hein? Não vai rastejar uma pessoa. Andaram um pedaço e falou: lá está a capivara. Pois não era o português de novo? O seu fadista? De novo. Só o português consegue ser preso 2 vezes no mesmo lugar, né? Parece piada, mas não é. Lá prenderam o fadista de novo. Pegaram o fadista, botaram dentro do helicóptero,
levaram para o Jordão, eu estava no Jordão, uma cidade mais próxima, só que é no outro rio. É mais fácil do helicóptero descer. Chegou lá com o fadista. Aí o peão, o Ed, falou, seu Meirelles, esse cabo não anda só, não. Tem arrasto de mais gente lá. O pessoal da Polícia Federal fez aquela onda toda, lacraram a base, pegaram o fadista, tiraram foto, levaram o fadista para o Jordão. Aí eu estava lá, nesse tempo o Carlos Travasso foi para lá também, por causa dessa confusão, que era o chefe da CGI. Eu falei, Carlos, e aquele resto do povo que andava com o fadista? Os caras estão lá, cara. Aí falamos com o pessoal da Federal. Eu falei, Carlos, vamos embora lá para a base, rapaz. O meu Arthur está aqui, meu filho, tem o Ed, tem o Chicão. A gente pede para o pessoal da Federal, estava com 2 helicópteros, é o caminho para varar lá do Jordão para Rio Branco, passa quase em cima da base. Eles deixam a gente lá. Bora embora. Comprei uns cartuchos velhos lá no Jordão, que eu conheci o pessoal tudinho lá no Câmbio Negro, que agora ninguém pode comprar nem um cartucho velho para matar uma cutia, né? Só quem pode comprar arma é traficante, né? Aí tá. O pessoal da Federal de helicóptero desceram, nem desligaram o helicóptero, nós descemos, eles tinham lacrado a base. O helicóptero levantou. Quando nós chegamos na base, a base aberta. De novo. Copo na mesa, resto de biscoito peruano. Tá merda, e agora? Eles não quebraram o rádio. Acho que eles estavam usando o nosso rádio, né? Se comunicar, com certeza. Aí eu passo um rádio para Brasília, né? Quem atende? Auxiliadora. Meirelles, você está onde? Ele falou, nós estamos aqui na base. Isso é coisa tua. Esculhambou, auxiliador, a xixi. Esculhambou. Isso é coisa, tu levou o cara, você é maluco. Tal. Eu falei, mas auxiliador, nós vamos tá cheio de gente aqui, cara. Fiz uma zoada danada. Falei, lembra do tempo que tu contrabandeava chavante para Brasília de noite? No tempo lá daquela confusão. Então não venha com conversa do meu lado, não. Fiz uma zoada danada, lá se vem a tal da Força Nacional. Passaram lá 20 e tantos dias, mas chegaram lá, para tomar conta da estrutura da base. Eu falei, gente, essa estrutura aqui é o que menos está me preocupando. Isso aqui a gente mete a motosserra e faz de novo. Eu estou preocupado com esses caras tirar os índios. Num desses dias, eles não podiam andar no mato, eles não tinham ordem para sair da base. Eu falei, mas que diabo, né? O Arthur e o Chicão, eu falei, Arthur, vai dar uma rodada aí, por perto. Ele saiu meio escondido dos caras, mas o Chicão, acharam o acampamento dos peruanos. Os caras não estavam. O Arthur vai e rouba uma mochila, rapidinho, dos caras e traz para baixo. Quando eu abri a mochila, tinha os cartuchos velhos, vou terminar, os cartuchos velhos que a gente usava lá na base, e um pedaço de flecha dos isolados, quebrado dentro da mochila. Eu peguei a flecha, você conhece flecha? Quando você quebra uma flecha, aquele miolo da tacana, da taquara, ele é branquinho, né? Com o tempo, se você quebrar, ele fica quase da cor da taquara, meio amarelado. Aquilo tinha sido quebrado. Esses caras devem ter atirado de um índio, ou o índio flechou alguém, ele levou uma flecha para mostrar lá. Enfim, chegou a Força Nacional, passou os 20 dias lá. Todo dia de tarde, os caras, esses traficantes que estavam com o tadista, disparavam rajada de bala. O cara falou, rapaz, eu não vou pro mato nem com o cacete, que a arma desses caras é melhor que a minha. Conclusão da ópera, isso foi em maio para junho. Os caras da Força... Eu acabei quebrando o pé, porque acabou o rancho do pessoal da Polícia Federal, da Força Nacional, os caras do tamanho do armário, que comiam um geado no almoço na janta, lá vai o Chicão caçar e eu pegar matrinchã para dar de comer a galera. Acabei quebrando o pé na descida da escada de madrugada, pisei numa goiaba, ainda passei 10 dias lá com o pé quebrado, pegando peixe para esses filhos de uma égua comer. Foram embora depois de 2 meses. Olha bem, uma base do Estado brasileiro é invadida por uma força paramilitar de outro país. 2 meses depois, o Exército chegou com os helicópteros monstros, desceu todo mundo, deitaram ali na beira do rio com o fuzil, tiraram umas fotos das curimatãs chupando barro lá do outro lado na praia. Entraram no helicóptero, eu peguei uma carona e fui embora. Enfim, resumidamente, então você tem um lado brasileiro que está tranquilo, né, que não tem invasão, e você tem um lado peruano problemático. Por conta disso, que em 2014,
14, um grupo isolado entrou em contato. Né? Eu estava lá no contato, isso aí tem filme e tudo, por conta que eles eram aproximadamente uns 140 pessoas, os traficantes foram lá, fizeram um ataque, sobrou 35. Aí eles foram se encostar em alguém. Escolheram a gente, os achanicas ali, porque nunca teve problema. Tem lá, então, um grupo de recente contato e ainda tem 3 povos isolados na região. É isso, resumidamente, Fernando Schiavini. Não, pois é. Então, aí você ficou lá nessa região, no total, quantos anos? De assim, 76 a 2010, praticamente, que no começo de 2010, a auxiliadora me convidou para trabalhar na área Yanomami. Como se a frente Yanomami fosse tomar conta da terra Yanomami todinho. Eu fui lá por ir, né? Porque se pegar todos os funcionários da FUNAI que presta, que não é muito, né? E botar na área Yanomami, ainda falta gente. Mas, enfim, eu passei uns 4 meses lá, tinha uma máfia danada lá na FUNAI, andaram me dando uns toques feios lá, eu tive que ir embora para não morrer. E aí também eu fui para o governo do estado do Acre, fui trabalhar na assessoria indígena até o ano passado. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, meu amigo velho, eu passei a vida toda, olha, minha família longe, meus filhos longe, sempre passei a vida cuidando dos outros. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar esse restinho de vida que eu tenho, que eu já estou, como dizia o poeta, entardecido. Eu vou tirar esse restinho de vida e vou cuidar de mim. Estou morando aqui em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda. Estou cuidando de mim agora. Tá certo, mais do que merecido, né? Enfim, reafirmando aqui. Bom, gente, só relembrando também, estamos aqui, então, na Rádio Canto FM, no nosso programa Rádio Live, todas as quartas-feiras, né? Entrevistando José Carlos Meirelles, indigenista, sertanista, né? De larga experiência, aí, desde a década de 70, contando aqui a sua história. Relembrando que esse programa também será todo domingo retransmitido, todos os domingos, pela Rádio Comunitária de São Jorge. E assim vamos fazendo um pool de rádios, estamos já com 2 outras rádios também interessadas. E é isso aí, de grão em grão, vamos tentando conscientizar as pessoas também do interior da importância dos povos indígenas e das pessoas que trabalham a favor delas. Bom, Meirelles, mas enfim, queria só, antes de mais nada, reafirmar aqui esse seu pioneirismo, né? Que eu me lembro, quando eu estava na ativa ainda, né? Assim, um primeiro momento de trabalho na floresta amazônica, né? Principalmente no rio Tapajós, no Vale do Tapajós, mas lá andei pegando umas malárias muito brabas, peguei a falcíparo, né? Peguei várias Vivax, né? Talvez umas 20 também, mas depois peguei uma falca, que eu relato até no meu livro, De Longe Toda a Serra Azul, que quase me matou. Foi muito violenta mesmo, foi por pouco que eu não vou. Aí eu não sentia ânimo para voltar para essa região mais, acabei caindo no Cerrado, eu quase fui para... Nessa época que eu fiquei, né? Não quero ir mais para lá, não tenho mais cabeça para ir para lá e tal. Chegou a sair uma portaria, quase, não sei se chegou a sair, mas enfim, quase fui trabalhar com os isolados também do Ituí, lá do Vale do Javari. Sim, Vale do Javari. Só que aí eu cruzo com Cláudio Romero pelos corredores e ele me convence a ir para o Chavante, né? E eu, com medo da malária ainda, a primeira coisa que eu perguntei, lá tem malária? Eu falei, não, lá não tem malária. Eu falei, então eu vou para lá, cara, porque eu não posso pegar outra daquela, eu estava traumatizado. Mas, enfim, acabei indo para lá e tal, mas sempre atento, né, ao trabalho de vocês, ao trabalho dos isolados que a gente acha... Agora, principalmente, neste momento, para mim, é o assunto, digamos assim, o aspecto mais delicado do indigenismo brasileiro, da responsabilidade que o Estado tem que ter com os povos brasileiros, é a questão dos isolados, né? Não pode sair fora disso, porque os povos que estão em contato estão aí articulados, o indigenismo lutou para isso também, auxiliou eles aí a galgar, né? A conhecer melhor a nossa sociedade, a lutar junto, a batalhar. Nós também tivemos essa atuação, mas hoje eles estão aí
fazendo faculdades, estão articulados, sabem como reivindicar seus direitos, vão para a esplanada do Ministério, vão para o STF. Agora, e os isolados? E os que estão na mata sem saber dessa loucura toda que virou o nosso mundo, virou a nossa sociedade, né, que os ameaça todos os dias? É por isso, Melhor, que eu vou te fazer uma pergunta aqui bem simples, que isso me preocupa realmente. Nós que temos isso no sangue, no coração, né, digamos, essa questão indígena, a gente não deixa de se preocupar. O que queria saber é o seguinte: você, com outros colegas, né, também entrevistei aqui Antenor Vaz, que também trabalhou com Reeli, que tragicamente morreu recentemente com aquela flechada e tudo. E, enfim, foi uma geração, digamos assim, que modificou, que mudou com a forma de como o Estado atuava com relação a esses povos ditos isolados, povos que não têm sem contato, ou seja, que nome que seja, né? Vocês transformaram isso, transformaram uma política de Estado, que se transformou numa política de Estado, não tentaram o contato, né? Como se fazia antes para justificar uma estrada, a passagem de uma hidrelétrica, de uma base militar. Isso não se fazia mais. Vocês transformaram isso. Não, vamos proteger o seu entorno, o entorno daqueles povos, identificar os seus territórios, vamos fazer o possível para que eles permaneçam ali em paz, até que um dia que eles queiram fazer contato, né? Eles queiram fazer contato e aí nós aceitamos o contato. É mais ou menos isso, né? Se não é assim, você pode. Agora, nesse momento em que alguns povos estão, né, aparentemente, pelo menos, muito pressionados, né? Desde madeireiros, desmatamentos, garimpos, incêndios. De Alfacete. Você também não acha que talvez haja que haver um estudo detalhado de cada situação dessa, né? E talvez eles já não estejam querendo, no caso do Reeli, por exemplo, aquele povo estava na beira daquela vila ali, procurando o quê? Será que eles estavam procurando vingança? Pode ser também, querendo pegar um porque fez alguma sacanagem com eles lá, né? Porque a flechada foi certeira. Mas, enfim, esse caso que você falou do povo lá do Acre, que procurou, tem aquela, né, que fica na beira do rio lá, assisti várias vezes aquele episódio esse povo isolado lá do Acre que procurou contato, né? Enfim, não tem que também, de alguma forma, não só evitar, mas também começar a criar uma cultura e uma prática dos novos sertanistas aí, até de certa forma facilitar o contato, já que está tão perigoso assim para eles. Enfim, você entendeu a pergunta? Eu acho que foi uma pergunta excelente, Fernando, muito bom. Bom, só podia vir do indigenista, né, uma pergunta dessa, quem conhece o assunto. Fernando, a política de povos isolados foi feita há 30 anos atrás. Tudo que tem 30 anos já está criando barba. Cabelo na venta. Eu acho que está mais do que na hora. Eu vou contar, eu gosto de dar opiniões calcadas em fatos reais. Então, eu vou te contar um casinho. Eu participei daquele contato, porque me chamaram, não trabalhava mais na FUNAI, depois fui lá para a base. Como eu sou velho, eles me chamam de Tchata, que na língua pano é velho. E eu fiquei amigo dos velhos. Eu entendo um pouquinho de Jaminaua. Eles são povos panos, falam a mesma língua do Jaminaua, os intérpretes são Jaminauas. Conversando com o intérprete e com o Xuri, o velho que fez duas coisas, me contou quem foi que me flechou, esse povo que me flechou, aquela flechada que eu peguei no rosto e saiu no pescoço, foi esse povo, por conta dessa história dos traficantes. Aí, o que o velho Xuri falou para mim? Falou, olha, se eu soubesse que vocês eram tão legais, tão bons com a gente já tinha vindo conversar com vocês há muito mais tempo, eu não teria perdido minha mulher, não teria matado meus 2 filhos, minha aldeia não teria sido dizimada. Se a gente soubesse, eu estava com o meu povo todo inteiro, e agora estou só com um pedacinho. Então, existem casos, Fernando,
que esses povos isolados estão numa situação tão desesperadora que você tem que... É resgate. Sabe aquele cara que está em cima de uma casa com enchente e a água está dando no telhado? Você tira ele de helicóptero? É mais ou menos isso. Porque ou é isso, Fernando, ou a gente vai deixar os caras morrer. Deixar o cara morrer não é política. Isso não é política nenhuma. Quer dizer, é política, né? Mas não é a política que a gente espera. Eu acho que está mais do que na hora. Tem um antropólogo, amigo meu, do Acre, Terry, ele falou, Meirelles, essa década de 2010, 2020, 2030, essas 2 décadas, vai ser a década do contato. Ou a gente faz, ou eles vão sair por conta onde for. Porque os territórios estão diminuindo, as invasões estão aumentando, a pressão de caça, pressão de pesca na área desses índios está muito grande. Tem madeireiro, tem aquela divisa, tem traficante. Então, tem alguns povos que são casos específicos, ele não pode generalizar. Tem povos e povos. Tem lugar que dá para os índios ficarem, se você tomar conta da área e deixa eles quietinhos. Se não tem esses traficantes lá na área do Envira, tem 10 milhões de hectares lá para os caras comer macaco o resto da vida tranquilo. Mas desde que você consiga, porque esses povos só podem existir se o território deles estiver saudável. Esses caras fazem parte da ecologia, cara. O território não estando saudável, eles não conseguem sobreviver como isolados. Ou eles vão sair em algum lugar. Vide o caso disso, e vários outros casos de povos que estão saindo por conta deles, por pressão. Então, se você tiver um estudo, tiver gente competente para fazer esse estudo, Fernando, fala, olha, essa área aqui tem 15, 20 restinhos de isolado que estão na iminência de ser extinto. Eu dou um exemplo, o Zauá lá do Araribóia, lá dos Guajajara no Araribóia. É um grupinho pequeno que está num pedacinho de mata que nem água tem mais, que está cheio de madeireiro, que todo ano pega fogo. Eu não sei como é que é isso, porque povo caçador e coletor, bicho. O Carvalho dizia, rapaz, se um casal de índios isolado se esconder no jardim da sua casa, eles passam 10 anos lá no jardim, você não vê os caras. E se, quando achar, ainda tem 4, 5 meninos. Mas esse é um exemplo típico, que faz tempo que a FUNAI, que a gente está enrolando e ninguém decide, faz contato com esses Zauá ou não faz. Se fosse eu hoje, se eu tivesse ainda gás, eu pegava um Zauá que eu fiz contato lá no Maranhão, pegava 3, levava lá na Araribóia, 15 minutos depois, aqueles Zauá estavam conversando com esses Zauá isolados lá. Porque os caras estão ferrados, Fernando. Os caras não... Eles estão roubando água de acampamento de madeireiro, cara. Esses caras estão numa situação limite. Ou faz contato, ou então vai fazer arqueologia. Que é outra coisa. Né? Chama um arqueólogo para fazer arqueologia do Zauá do Araribóia ou de outros grupos isolados. Cavar buraco, ver onde ele cagou, onde é que ele enterrou um pote, onde é que ele fez, porque eles já eram. Então, essa pergunta sua é muito pertinente. Eu acho que está passado da hora das pessoas, a moçada mais nova que tem gás, que tem mais, né, de se juntar e fazer um novo, como a gente fez naquele tempo, fazer uma nova reunião, Fernando, juntar a galera toda e dar uma modificada nessa política que já está ficando caduca. Ela foi uma política boa? Foi. Assim como a de Rondon foi. Você não falou aí que a política de Rondon está ultrapassada? A nossa também está há 30 anos, meu amigo. No mundo de hoje, Fernando, 30 anos é muito tempo. Muito tempo. Em alguns locais pode ser que ainda se adapte, né? Mas em outros, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas tem que estudar os casos mais graves. Enfim, tem que ter esse departamento, que é uma das especialidades da FUNAI, da qual a FUNAI não pode abrir mão, né? Para mim, demarcação e proteção. Trabalho exclusivo. Isso. Demarcação e proteção de terra, que ela é expertise nisso, desde 70, tudo se fala, tem muita experiência nessa questão de georreferenciamento e tal. Não tem outro órgão tão especialista na FUNAI como a FUNAI no interior, e essa questão dos isolados. Não tem outro órgão experiente, com experiência de forma alguma. Não pode entregar. Mas é isso que é a próxima pergunta, apesar que eu sei que você resolveu realmente se aposentar, descansar, mas quem é do mar não enjoa, e a gente queira ou não queira, as notícias chegam, né?
como que está hoje, né? Como que você está vendo hoje toda essa história aí, que a gente sabe, tem missionário pelo meio, mas o que me preocupa quando eu te pergunto isso é como que as novas gerações de sertanistas, né, de pessoas especializadas em povos sem contato, como ela está sendo formada, como que essa galera tá, como é que estão as ONGs também, que de certa forma atuaram recentemente, não sei se continuam atuando diretamente, né, como o CTI, que atuou em terras indígenas, mas como é que está essa nova geração? Está motivada? Está desmotivada? Tem um dado aí que eu só queria comentar com você antes de você comentar também. É isso, eu sinto que a nossa geração, né, até 1970, 80, ela era mais rural, não era mais rural. A gente gosta do mato, a gente gosta mais. Hoje o pessoal é mais da cidade, é mais urbano, inevitável, né? Mais urbano. Como é que essa galera está se dando? Como é que a gente pode pensar realmente num serviço, digamos, dentro de uma cultura que espero que futuramente seja possível, de um governo que seja pró-indígena e não contra os indígenas como esse, que a gente possa ajudar a organizar um trabalho com essa galera, enfim. Comentar mais um pouco aí, esse trabalho do Estado, como é que você vê hoje e como é que essa galera nova está se formando dentro disso aí que vocês se formaram, né? De uma escola específica dentro do Estado, que é Índios Isolados. Então, Fernando, olha, eu vou falar de uma experiência do Envira. A FUNAI fez aquele concurso em 2010, se não estou enganado, 2010. A gente tinha os mateiros, né, das frentes, que são os braços e as pernas da frente. Os caras que sabem, o cara que passa no mato, se o índio tiver passado ali, ele olha aqui, passou um cara. Isso aí, velho, só olhos especializados veem. Não é todo mundo que sabe fazer isso, né? A FUNAI fez um concurso e agora nós temos mateiro, vamos dizer assim, concursados. Fez um concurso, como se faz um concurso para a Caixa Econômica Federal, terceirizou o concurso, você vê as perguntas do concurso para auxiliar de frente, é as mesmas perguntas para ser Caixa do Banco do Brasil. Índio você quase não vê lá no meio das questões. Então, selecionou um pessoal de nível intelectual muito bom, tem advogado, tem gente de todo tipo, de toda especialidade, gente de nível muito bom, fera em computador, fera nisso, fera naquele outro, só que eminentemente urbanos, né? De repente um caba desse cai lá na cabeceira do Envira, que a cidade mais perto é 8 dias de viagem. Tem Pium, Carapanã, Catuqui, Mutuca, Escorpião, de Achacete, e enfim. O que aconteceu, pelo menos lá? Teve uns 3 ou 4, 5 caras que pegaram, porque eles também já caíram numa confusão, num contato. O cara sai de um curso e já pega um contato de cara, que foi o caso do Envira. Teve uns 4 caras que pegaram o micróbio. Aquele microbinho que a gente pegou quando começou a trabalhar com os índios, que é incurável, né? Eles pegaram, ainda bem, mas a grande maioria hoje está tudo trabalhando nas administrações, um é especialista em esse negócio agora que para comprar um prego tem que fazer o tal do pregão, para comprar um preguinho tem que fazer um pregão, né? Então, algumas pessoas, eu pelo menos que eu conheço lá no Envira, não sei de outro, o Rieli teve problemas sérios, tipo assim, você mora na cabeceira do Envira, lá chove para danar, lá é cabeceira de rio, dá uma chuva, o rio enche 10 metros em 2 horas, cara. Aí dá uma chuva 8 horas da noite, fala, bicho, vai lá esgotar a canoa. Cara, não, eu estou fora do meu horário de serviço. Ué. Aí poxa, né? O Rieli estava praticamente só porque as pessoas, ele falou, eu não quero esses caras que estão me atrapalhando, pô. Né? Mas tem uma galera que pegou, mas é pouca, pelo tanto de gente que entrou, entendeu? Tanto é que lá na frente Envira, os mateiros que trabalhavam comigo, hoje ainda estão trabalhando lá com os meninos, de 3 em 3 meses, para não criar vínculo empregatício, porque se deixar os meninos só lá, meu parceiro, eles vão morrer. Já uma turma lá já pegou. Eu, quando cheguei lá, primeiro, nós fomos para lá, aquela correria, não tinha rancho, um dia eu falei, bora pegar uns peixes. Os cabos não sabiam botar uma minhoca no anzol, cara.
não sabia puxar uma correia do motor, não sabe ligar o motosserra. Como é que o cara sobrevive no meio do mato, né, naquele fim de mundo? Mas quem quer, Fernando, quem tem vontade, aprende, cara. Você aprendeu, eu aprendi. Agora, tem muita gente que não quer aprender. Então, eu acho que a FUNAI gastou muito dinheiro, muita energia para selecionar 100 e tantos auxiliares de frente, que talvez se juntar a turma boa deu uns 15. Entendeu? Eu acho que foi muita energia. Isso é uma coisa. As ONGs, no caso da CPI do Acre, têm dado muita força, têm conversado muito com os índios. Os Kaxinawá, por exemplo, que são... Porque lá nós temos um bloco de... Tem essas terras que foram demarcadas para isolado, mas ali é um bloco de terra indígena que vai ali na beira do Acre todo. E esses índios isolados praticamente andam em todas essas terras. Então, são terras compartilhadas de índios isolados com índios já contratados, que é um problema, que tem que ter muita conversa. Explico já por quê. O Kaxinawá sai de casa com a mulher, vai no roçado. Quando ele chega, só está a casa. Os isolados levaram a rede, o terçado, o machado. Aí chega na FUNAI, os índios isolados roubaram lá o bastião, levaram 2 redes, 2 panelas, 2 terçados e um machado. Só isso. Tudo que o cara tinha na vida. Aí, no começo da frente, quando eu fui lá, eu conversei muito. No começo e somente no final com o Terri. Nessas áreas para conversar com os índios. O que os índios falavam? Meireles, ou vão me dar minhas coisas de novo, ou eu vou buscar. E você sabe como é que eu vou buscar, né? Índio sabe, os índios do Kaxinawá estão mortos de saber onde é que os isolados moram. Para juntar 10, 12, pegar uma espingarda e ir lá buscar a rede dele, é bem facinho. E para isso não acontecer comigo, companheiro, foi muita conversa, muita briga, muito aperto. Uma vez os Achaninca chegaram lá na base, só para você ter uma ideia, que não é tão fácil as coisas. Quando é invasor branco, é madeireiro, não tem conversa. Chega lá fora. Você não pode chegar lá na área do Enviro e botar os Achaninca para fora da terra deles. Eles compartilham a terra com os isolados, a terra deles também. Né? Mas aí os Achaninca uma vez chegaram lá na base, uns 20. É o seguinte, acabar com esse negócio de isolado aqui, os caras estão roubando demais, nós vamos lá, não sei o quê. Caramba, não tem conversa. Deram uma coxa. Eu falei, tudo bem, vocês vão fazer isso? Vão. Eu vou para Rio Branco agora, vou comprar as 10 espingardas, um bocado de cartucho, vou botar no avião, vou soltar lá na maloca dos brabos. Aí vocês vão brigar, tiro contra tiro. Não, assim não dá, então calma aí. Mas coisa até desse tipo de discussão, de ter que apelar. Mas é muito difícil também, Fernando. Você tem que ter muita habilidade para poder apaziguar os espíritos dos povos contatados que compartilham terra. Divide Matiz com Curubo, Kaxinawá com os isolados. Agora melhorou, porque esse grupo que fez contato era o grupo que mais fazia saque. Então deu uma tranquilizada lá no Envira. Mas aconteceu uma coisa há pouco tempo que me preocupa muito, Fernando. Não sei se você está sabendo. Aqueles índios que eu botei na internet, aquele tempo do cabelão, aquelas malocas lindas, saíram uns 15 numa aldeia Madirá, uma aldeia culina no Envira. E passaram 2 dias lá com os culinos, numa aldeia que sempre tem muita gripe. Ganharam o presente dos culinos e voltaram para a aldeia. Isso está com quase 2 meses. E nunca mais apareceu ninguém. Sabe qual é o meu leitura? Morreram todos de gripe. Pode ter morrido. E Deus queira, não tenha passado. Deus queira, não tenha passado essa gripe, porque lá são várias malocas. Eu não sei se o pessoal da base já pensou nisso, de pegar um avião e dar um sobrevoo. A gente sabe onde é as malocas. Eles têm georreferenciado. É maloca grande. De 5 quilômetros de avião você vê. É roçadão de 2, 3 hectares. Voa em cima daquelas malocas. Se passar naquelas malocas e não ver nem uma fumacinha de fogo aceso, meu amigo, desculpe o termo, deu uma merda grande. Mas muito grande, porque ali é um povo que tem quase 400 pessoas ou mais, Fernando. Você imaginou um surto de gripe lá no meio do mato, sem assistência nenhuma, sem ninguém nem saber? Eu não sei nem como é que resolve isso. Mas eu acho que o pessoal já devia estar se doido fazendo alguma coisa. Então é isso, quer dizer, o índio saindo por conta deles. Só que eles não sabem da maldita gripe. Pois é, é muito delicado, é muito delicado. Nós podemos assistir esse, né, assim, extermínios étnicos. Mas é isso. De uma hora para outra, aí, nesses casos. Então, é outra coisa que eu ando pensando, assim, como eu disse, né, também já entrevistamos aqui o Antônio Novaes, já entramos nesse 2 vezes, inclusive, por causa da morte do Reli, eu
convidei ele de novo, porque ele tinha um filme do Reli e tal. E venho pensando sobre o assunto. Eu falei, como indigenista e como você falou, com a formiguinha comendo ainda, eu me preocupo atualmente mais com os povos isolados que, por exemplo, com os meus amigos Craô, que eu conheço há 40 anos, que tenho relação com eles, mas eu sei que eles sabem eles sabem se virar razoavelmente. Não está nem precisando. Brasília, vão em todo canto. Então aí, faculdade, tem muitos já cacique em faculdade. Os caras estão manejando aí a internet, agora mesmo quiseram botar um sargento lá para comandar a CTL, protestaram o Ministério Público, foram lá, fizeram um abaixo-assinado, tiraram, o cara não entrou. Então, sabem se virar. Então, esses povos isolados não. Mas uma coisa que me ocorre, eu acho que, de certa forma, já vem até sendo feito, e eu acho uma das soluções, uma das poucas soluções, inclusive considerando isso que eu falei, que pessoas da nossa sociedade hoje que fazem um concurso público, que podem ter o máximo possível de capacidade, né? Aqui, mas viver no mato, viver onde os chamados povos isolados, por isso mesmo que chamam isolados, estão nos mais afastados rincões do Brasil. Isso não é fácil para uma pessoa que viveu a vida, né, urbana ir lá. Então, o que eu penso é isso aí, é de fazer equipes de indígenas, pagar para eles, indígenas, talvez com capital brasileiro dentro do Estado, não, mas com campanhas internacionais, treinar indígenas, você mesmo, outros sertanistas, indígenas que vivem lá próximo. Por exemplo, lá nesse grupo, foi o Madirá, né, que fez contato. Se tivesse lá 3 ou 4 daquela etnia que fossem treinados para fazer contato e sabendo desses perigos, talvez aquilo não tivesse acontecido. Sim, talvez não tivesse dado caiçuma, nem roupa para os caras, né? Os Kaxinawá, Fernando, desculpe te interromper, os Caxi do Jordão já estão bem adiantados nisso. Tá, eles já sabem como é que faz, já fizemos várias reuniões, eles deixaram uma parte do território deles, que é a cabeceira do Rio Jordão, eles não andam mais, porque sabem que os isolados andam lá, entendeu? Eles fizeram o quê? Como os isolados vinham pegar coisas nas casas deles, o que eles fizeram? Eles sobem o rio uma vez por ano, tem um lugarzinho lá, eles deixam lá uns presentes para os parentes, um terçado, um machado, que é isso que eles precisam. Deixam os artesanatos deles para dizer, ó, é índio que está dando presente para índio, entendeu? Para ser reconhecido. Os caras vão lá, pegam as coisas, vão embora, evita conflito. Dá para fazer isso sim, porque quem que mora lá perto dos isolados? Os outros índios, cara. Eles estão lá todo santo dia. Eles não vão lá passar um mês e ter 5 de folga, que é o caso agora do pessoal uma coisa incrível, Fernando, o pessoal agora para ir para o mato ganha diária. Ora, o cara trabalha numa frente. Eu trabalho no Banco do Brasil. Eu sou caixa do Banco do Brasil. Eu vou trabalhar no banco, todo dia eu tenho que receber diária. Além do salário, é assim, é? E os caras ficam contando. Se você falar, vamos embora viajar, mas não tem diária, ninguém vai. Tem diária, tem a briga. Né? Porque o cara ganha 3 mil de salário e 6 de diária. Passa 3 meses ganhando diária, cara. Isso é uma doidura. Mas, enfim, mas não é o problema. O problema, Fernando, eu acho que está mais do que na hora. Né? Quem mora lá perto? Os índios. Treinar os índios. No Acre, mais ou menos, já tem acontecido isso. A gente se adiantou. Eu e o Terri fizemos um trabalho junto com o Alfredo Wagner na Universidade do Amazonas, né? E a gente fez um mapeamento da história dos povos isolados, desde o que a memória alcança, tem quase 300 referências no mapa de tudo que ocorreu, desde 1970, um pouco antes, até hoje, de ocorrência de isolado, onde foi, quem matou, quem roubou, onde foi, o que aconteceu. Isso tudo está mapeado numa tabela, junto com os Kaxinawá, um trabalho muito legal. Que qualquer pessoa que for trabalhar lá, ele tem esse material, sabe, Fernando? Para se... Olha, né? Tá aqui já tudo mastigadinho, vamos dizer assim. Então, Fernando, eu acho que a gente hoje, na idade que a gente está, porque eu não aguento mais tacar uma mochila nas costas, subir, que lá a região é assim, cara. Já é o julgamento da Cordilheira dos Andes, lá você não anda 20 metros no plano, parceiro. É terra que, como a gente chama, sobe puxando com o queixo e desce raspando com a bunda. É assim, subindo e descendo. Mas a gente pode, Fernando, não fazer o trabalho de campo, mas a gente pode dar uns palpites.
conversar com os índios, porque eu conheço os índios do Acre há 40 anos, meu amigo. Eu chego numa aldeia Caxinauá, se tiver uma cabeça de macaco, eu que vou comer, porque eu conheço eles, né, há muito tempo, eles sabem quem eu sou. Então a gente tem um certo trânsito com esses índios, como você tem com os Craô. Você chega numa aldeia Craô, bicho, você está em casa. Não é? E se você falar alguma coisa para os Craô acreditam, porque eles te conhecem. Tu nunca andou mentindo para índio nenhum. Né? Então, acho que a gente poderia, apesar da idade, né, dar uma força nesse sentido, de conhecimento com os índios, para chegar nas aldeias, conversar, apresentar as pessoas. Como eu fiz com o pessoal da frente quando chegou lá, nós fizemos uma viagem em todos os rios dos outros índios, eu e o Terri, com o Guilherme, o pessoal de lá, apresentar ele aos Caxinauá, aos Madirá, aos Axaninca. Olha, esse pessoal novo que está chegando, esse tudo. A gente fez essa apresentação, claro, por que não? Não é? Eu acho que a gente poderia entrar por aí, Fernando, com essa experiência e com esse conhecimento que a gente tem com os índios. Porque você sabe como é que os índios já são. Eles já receberam tanta mentira na vida que eles não andam, né, com duas conversinhas que o cara vai acreditar, né? Mas indo como dizer, tendo uma apresentação, ou sua, ou minha, ou de outras pessoas que têm anos de trabalho, a coisa muda um pouco de figura, você não acha? Com certeza. É isso. A gente fica aí procurando saídas, né? E reafirmo, uma das saídas que eu imagino, não o Estado brasileiro é muito lento, mesmo que ele seja favorável, mas também pode-se fazer isso. Mas seria de fazer equipes indígenas próximas, mesmo aquelas que têm, né, alguma rusga, fazer eles entender que em vez de atacar, proteger, de tomar os cuidados devidos quando houver uma tentativa de aproximação, né? Como o Beto Marubo, né? Eu gosto do Beto Marubo, eu gosto de ver as palestras dele, a conversa dele, porque ele ganhou muita experiência nisso, ele conta, né, a história lá do povo dele, que queria atacar e o barrar, senão talvez o povo dele já teria eliminado o outro com as armas que tem. Então. Uma coisa que é importantíssima, que a FUNAI poderia fazer, se bem que a saúde não está mais na FUNAI, né? Mas uma das formas de você proteger os povos isolados é fazer um trabalho de saúde no entorno deles, dos índios e de brancos, bem feito, de vacinação, etc, etc. Porque você tendo um entorno saudável, se aparecer um índio lá amanhã para fazer contato, pelo menos ele não vai pegar sarampo, nem catapora, nem uma desgraça dessa qualquer, não é não? Um trabalho no entorno de saúde bem feito. Seria também uma outra grande coisa que o Estado poderia fazer, numa boa. Vamos aguardar aí, né, Infelizmente, a gente tem que aguardar um assunto tão urgente, mas aguardar que esteja mais favorável a um governo que consiga ouvir as pessoas que têm experiência, porque infelizmente, né, Meirelles, o que você fala, a gente pode dar os pitacos ainda, mas a gente, já há algum tempo, né, e não foi apenas por esse governo, não, até pelos anteriores, né, que era o chamado de esquerda, entre aspas, aí também deram um chute, não, esse pessoal atrapalha, eles são jurássicos, eles são antigos, são eles que fizeram toda essa confusão e tal. Eu senti muito nessa galera que veio em 2010, como você contou, quando chegaram bruto, foi uma coisa, depois foram a Brasília para um curso lá, quando voltaram completamente diferentes. Tipo assim, não dá muito ouvido para esse povo, não, que... está ultrapassado. Ultrapassados. E aí está criando isso, quer dizer, não se passa a tradição, não se passa o conhecimento, né? E principalmente nessa aí dos isolados, para mim é essencial. Mas, Meirelles, nós estamos aqui já encaminhando, são 11h18, é isso? Nós estamos encaminhando aqui já para o final do programa. Você vê que o papo é tão rápido que é tão... passou ligeiro. Então, é tanta coisa que vai rápido. Uma coisa que eu queria falar, Fernando, antes de terminar, para não ter, eu e você não sermos mal interpretados, para dizer, o Fernando e o Meirelles estão defendendo fazer contato com os índios. Eu queria botar um adendo, fazer contato com povos que estão na iminência de desaparecer, né? Não a ideia do missionário que está lá na Coordenação Geral de Índios Isolados,
que quer botar missionário para fazer contato com tudo quanto é povo isolado que tem por aí. Antes que crucifiquem a gente de novo, aliás, nossa mão deve estar cheia de buraco, porque para crucificar a gente é rapidinho, né? Então eu queria deixar esse adendo para ninguém falar que o Fernando Meirelles estão defendendo agora fazer contato com os índios do Brasil todo. Não é essa a ideia, só para deixar isso bem claro. Eu acho que a ideia inicial seria juntar os experts, né, as pessoas experientes, principalmente nessa área, mas também outros indigenistas, né? Eu sinto vontade de opinar sobre isso, apesar de bem-vindas. Não ser especializado, e criar uma nova, como você falou, é uma nova reunião, foi 87, né? Good que transformou, agora adaptar aos novos tempos. Claro. Voltar, mas aí tem que ser um governo voltar a fazer os levantamentos, o que está acontecendo aqui e ali, traçar estratégias para cada caso, né? É exatamente isso. E é isso aí, mas fazer alguma coisa, não esperar, porque parece que esse governo está empurrando com a barriga, né? Vão empurrando com a barriga, o negócio vai acabar naturalmente. Porque esse governo, na verdade, mesmo, né? Vai acabar, porque uma hora entra lá um grupo, metralha todo mundo, ou entra um coronavírus da vida ou outra qualquer gripe aí, influenza, mata todo mundo. E a coisa vai acontecendo e a gente fica sem saber. Aí, meu irmão, eu acho o seguinte, esse governo que está aí, me desculpem os apoiadores dele, o que eles estão fazendo com o povo brasileiro com a Covid, se der Covid nos índios, eles vão achar ótimo, né? Porque é menos índio para perturbar, né? E é menos velhinho para receber dinheiro do Fundo Rural e de aposentadoria, porque realmente, né? Mas aí é o seguinte, Fernando, aí é o que você falou. Agora, como é que resolve isso? Como é que se tem espaço para a gente conversar isso nesse governo, para sentar, fazer uma coisa oficial com a FUNAI? Porque é a FUNAI que é responsável por isso, afinal. A gente vai lá dar um espetáculo. Mas como reorganizar isso? Eu acho que na situação política atual é muito difícil. Você tem um ministro do meio ambiente que só conversa com madeireiro e com garimpeiro. Você tem um governo que não gosta de índio. Você tem uma FUNAI que está toda cheia de gente que não é muito compromissada com os índios. Então, vamos dizer, a situação política não é propícia para isso, mas eu sei lá. Eu não sei até quanto os índios vão resistir, mas, enfim, é isso. Mas é isso. É isso, gente. Nós estamos, então, aqui nos despedindo já desse nosso programa, lembrando que ele se realiza todas as quartas-feiras, 10 da manhã, e é retransmitido atualmente também, além da página Manifestos Indigenistas, pela Rádio Canto, pela Rádio Comunitária da Vila de São Jorge, em Goiás, a quem a gente agradece. Então, Meirelles, queria agradecer profundamente aí você ter aceitado o convite, não precisa ser o único, podemos voltar mais à frente, quem sabe juntando outros, né? Nós vamos fazer aqui uma paralisação em dezembro do nosso programa, recesso aí de Ano Novo, e pretendemos voltar o ano que vem com algumas inovações, mais debates, juntando mais gente, a nossa plataforma aqui tem chance de melhorar, enfim, estamos aprendendo também, né, a lidar com isso tudo, e voltaremos, e você, né, obrigado por ter aceitado, você poderá ser convidado novamente, espero que aceite novamente, porque esse assunto é muito importante. E mesmo você estando aí no seu merecido descanso, a gente não pode prescindir, né, da sua experiência e da sua, enfim, da sua experiência e da sua dedicação. Falado, um grande abraço para você, um grande abraço aí para os seguidores. Tivemos aqui vários amigos, colegas, inclusive, vamos ver aqui quem nos... Antenor, né? Antenor Vaz está aí quase desde o início nos ouvindo, a Simone Moura, que é a Verônica Alder, a nossa entrevistada a semana passada, Eduardo Almeida, nosso amigo Eduardo Almeida, já foi presidente da FUNAI, tive o prazer de trabalhar com ele, Clésio Moraes, também grande amigo, trabalhamos juntos aqui na CR de Tocantins por vários anos, Babalu Pimenta, nossa amiga lá da Chapada dos Veadeiros, vamos ver o que ela escreveu aqui, inclusive,
bastante complexa essa situação. Vamos torcer para a luz nesse fim desse túnel trabalhar. Gratidão por essa reflexão. Ficam envolventes com suas lives. Fernando, com o Meirelles, juntos. Sensacional. Parabéns. Obrigado, Malu. O Babalu. Então é isso, gente. A Neide, a nossa grande amiga Neide aqui também, dos Isolados. Mas, enfim, gente, é isso, vamos continuar. E eu, como indigenista, estou vendo aqui, né, a Neide e outros aqui, o Antenor, o próprio Meirelles. Vamos pensar, vamos realmente, nesse governo está difícil, mas vamos pensar nas possibilidades, inclusive com financiamento externo, de fazer uma reunião aí, mesmo que seja acho que não precisa mais ser online, hoje já até pode ser presencial. Sinceramente, isso me angustia muito esse assunto dos isolados. Mas é isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Canto FM de Itaquaruçu. Um grande abraço. Outro abraço grande, Fernando. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9.